Esta é a história de um indivíduo chamado Jian Sang-woo, um adolescente determinado que deseja aproveitar a vida ao máximo. No entanto, Sang-woo está preso à rotina de estudar, trabalhar e manter uma dieta balanceada. Consequentemente, ele acha difícil perseguir suas próprias paixões, como jogar, viajar, ir a festas e namorar. Ele quer um clone que possa fazer todo o seu trabalho enquanto ele aproveita a vida. Um dia, seu sonho se torna realidade, dividindo-o em dois indivíduos idênticos. Sang-woo se encontra entre o grupo de participantes ansiosos para explorar suas habilidades ocultas. No entanto, ele acha o trabalho extremamente entediante e deseja ir embora e voltar para casa. De repente, a multidão ouve a voz de Park Won-tae, um caçador de classe A, que os informa que ele é o responsável pelo programa do 10º Despertar. Esse evento oferece aos indivíduos a oportunidade de descobrir suas habilidades ocultas ao serem expostos à mana depois de passarem por um portal. Esperando que o resultado seja bem-sucedido, ele anuncia o início do programa e instrui o primeiro grupo a dar um passo à frente. Sang-woo, um membro do grupo 1, dá um passo à frente e entra na fila, aguardando pacientemente sua vez. Quando finalmente chega a vez de Sang-woo, sua identidade é verificada e ele recebe instruções para entrar em um portal localizado diretamente à sua frente. Ao entrar no portal, ele é instantaneamente envolvido por uma energia peculiar que sobrecarrega seus sentidos, quase o fazendo perder a consciência. Ao recuperar gradualmente a consciência, ele é recebido por uma intensa dor de cabeça, como se seu crânio estivesse prestes a se quebrar. Com um olhar desorientado, ele examina os arredores e descobre que agora está em um bunker, habitado por vários indivíduos que exibem sinais de exaustão compartilhada. De repente, sua atenção é capturada por uma garota cuja recente aquisição de uma habilidade de ignição atrai o olhar de vários agentes de diversas guildas. Eles se aproximam dela, cada um fazendo um convite para se juntar às suas respectivas guildas, reconhecendo o imenso valor que a habilidade dela possui. Ao assistir a esse espetáculo, Sang-woo sente uma mistura de espanto e inveja, o que o leva a refletir sobre qual será sua própria habilidade. Nesse momento, um agente se aproxima dele e o parabeniza por seu despertar, perguntando se ele já verificou sua habilidade. Sang-woo informa ao agente que ainda não o verificou e começa a consultar seu banco de dados pessoal. Quando a janela de status aparece à sua frente, ele fica surpreso ao descobrir que sua habilidade adquirida não é outra senão a clonagem. Ele também vê suas estatísticas, que parecem muito baixas, o que o faz perceber o quão fraco e patético ele é. Entretanto, concentrando-se temporariamente na habilidade, ele passa a examinar os detalhes completos da clonagem. Ele descobre que essa habilidade pode ser utilizada sem limitações ou condições, o que o enche de uma sensação de espanto. Ele se sente empolgado ao contemplar o uso potencial de seus clones, mesmo em suas tarefas diárias. No entanto, ele se sente desapontado quando percebe que sua habilidade ainda está em um nível muito básico, o que a torna insignificante e de pouco valor. Sang-woo entra em uma discussão com o agente que está ali, esperando que ele termine a verificação. Ele compartilha sua preocupação com as baixas estatísticas e a habilidade aparentemente desinteressante que possui. O agente, entendendo sua apreensão, garante a Sang-woo que sua habilidade tem valor e que ele deve ser grato por tê-la adquirido. Ele continua aconselhando-o a se aproximar dos oficiais e mostrar suas habilidades, permitindo que eles avaliem suas capacidades. No entanto, Sang-woo se sente nervoso demais para fazer isso, então expressa seu desejo de se retirar e retornar pelo portal, perguntando ao agente como sair. Depois disso, o agente explica que a saída não é uma opção até que ele tenha concluído os processos de verificação e registro necessários. Relutantemente, Sang-woo concorda e entra no local para cumprir os requisitos. Entrando na área de registro, ele passa pelo processo de escaneamento completo e preenche a documentação necessária. Com o formulário de registro desperto sendo enviado para sua pulseira de identificação, ele volta para casa. Enquanto viaja, ele contempla o possível valor de sua habilidade, perguntando-se sobre sua natureza. Quando chega em casa, ele retoma seu amado hobby de jogar, encontrando conforto nele. No entanto, depois de pouco tempo, ele começa a se cansar e abandona o jogo, acabando por se acomodar em sua cama. Nesse momento, Sang-woo reflete sobre a importância de conseguir um emprego de meio período para pagar suas mensalidades e o aluguel. No entanto, só de pensar em trabalhar mais, ele se sente completamente exausto. Em meio à sua contemplação,
uma ideia intrigante surge em sua mente. Seu recém-adquirido poder de clonagem. Intrigado com as possibilidades, Sang-woo decide colocar essa nova habilidade à prova. Levantando-se de sua cama com determinação, Sang-woo concentra seus pensamentos em invocar um clone. Para sua surpresa, uma réplica perfeita de si mesmo se materializa diante dele. Olhando para o clone, Sang-woo questiona se ele é realmente um clone. O que o clone afirma. Ele prossegue perguntando se pode fazer contato físico com o clone, que responde, sim, mestre. Contemplando a possibilidade de isso ser um sonho, ele dá um tapa no próprio rosto, apenas para confirmar que é, de fato, realidade. Impressionado, Sang-woo estende a mão para tocar o clone, verificando que sua presença física não é uma mera ilusão. Sang-woo entrega ao clone suas roupas e pergunta se ele só precisa dar uma ordem para que ele faça alguma coisa. O clone confirma, e Sang-woo passa a avaliar sua obediência e capacidade. Primeiro ele pensa em fazer o clone se sentar, o que ele faz rapidamente, surpreendendo-o por não precisar nem falar para dar uma ordem. Em seguida, ele lhe diz para ficar de pé e repete o mesmo. Ao obedecer, o clone começa a fazer uma série de abdominais repetidamente, ficando logo exausto. Isso faz com que Sang-woo perceba que o clone tem a mesma resistência que ele. Enquanto ele está absorto observando seu clone, sua atenção é abruptamente desviada pelo toque do telefone. Ele tira o celular do bolso e descobre uma mensagem de texto de seu amigo Jiando. Jiando pergunta sobre as habilidades que Sang-woo adquiriu, mencionando que ele próprio obteve 2 habilidades de caçador. Relutante em revelar a verdadeira natureza de sua habilidade, Sang-woo opta por minimizar sua importância, sugerindo que ela não é particularmente digna de nota. Essa resposta faz com que Jiando dê uma risada, brincando que Sang-woo, conhecido por sua natureza descontraída, deve ter recebido uma habilidade condizente com sua personalidade preguiçosa. Enquanto Sang-woo continua enviando mensagens de texto para Jiando, ele recebe uma notificação sobre um aumento em sua resistência. Ele olha para cima e percebe que seu clone, a quem ele havia dado a ordem de fazer abdominais, desapareceu de repente depois de atingir seu limite. George Lucas, proprietário da habilidade Blink, é um ranquear classe S nos Estados Unidos e líder do Illuminated Group. Ele é a primeira pessoa a concluir a masmorra da Torre de Odin, que ninguém concluiu até agora. Ele está no prédio principal do Grupo Iluminado, discutindo o progresso do processo de despertar no país. Sua secretária lhe diz que 80% da população já completou o processo de despertar. Ao perguntar, ela acrescenta que serão necessários quase 5 anos para atingir o cobiçado status de 100%, indicando que ainda há trabalho a ser feito. Considerando que 5 anos não é muito tempo, ele decide esperar que o processo seja concluído. Enquanto isso, o clone de Sang-woo faz exercícios pesados e treinos intensos todos os dias, levando a uma perda de peso excessiva e a uma transformação completa no físico de Sang-woo. As pessoas que o veem todos os dias ficam surpresas com sua dedicação e consistência. No entanto, ao mesmo tempo, ele evita interagir com as pessoas e simplesmente foge se alguém tenta falar com ele. Isso faz com que eles se perguntem se ele é introvertido. Enquanto isso, Sang-woo monitora seu treino desajeitado observando as mudanças em seu próprio físico. Surpreendentemente, em um mês, ele consegue perder uns impressionantes 20 quilos e até fica mais alto. Ele se pergunta como isso é possível, mesmo tendo descansado o dia todo e aumentado em 2 vezes a ingestão de alimento. Apesar de sua rotina relaxada, Sang-woo percebe uma melhora gradual em suas estatísticas a cada dia. Isso faz perceber que, por mais ingrato que seja, ele recebeu a habilidade que sempre quis ter. Durante esse processo, Sang-woo também adquire conhecimentos valiosos sobre as características e limitações dos clones. Uma revelação importante é que qualquer dor ou exaustão sentida pelo clone não é transferida para a pessoa original. Se o clone sofrer danos ou exceder seu limite de energia, ele simplesmente desaparece. Além disso, o clone passa pelas mesmas mudanças corporais que a pessoa original. Além disso, Sang-woo descobre que pode facilmente dar instruções ao seu clone simplesmente pensando nas ações desejadas em sua própria mente. No entanto, o próprio clone não consegue utilizar a habilidade de clonagem. Sang-woo se lembra de ter explorado um site chamado Hunter Wiki, onde conheceu as estatísticas. Ele obteve informações valiosas a respeito das estatísticas de saúde, resistência e força, incluindo outras estatísticas especiais que exigem um treino intenso e habilidades fortes para serem desbloqueadas. Em seguida, ele analisa suas próprias estatísticas, que parecem ser muito baixas,
mas estão aumentando em um ritmo muito rápido. Ele sabe que é devido ao treino cansativo e à consistência de seu clone que suas estatísticas melhoraram a um nível tão considerável. Ele acredita que seus pontos de estatísticas poderiam ter dobrado se ele tivesse treinado como seu clone. No entanto, sua preguiça o domina, levando-o a pensar que não pode suportar um treinamento tão rigoroso. Ele então lê um panfleto de uma academia e uma ideia surge em sua mente. Ele olha para o computador e sorri, dizendo que, a partir de agora, atuará como cabeça, enquanto seu clone será seus membros. Motivado por sua determinação recém-descoberta, Sangou decide explorar a academia, esperando que ela forneça o ambiente ideal para seu treinamento. No entanto, em meio à sua empolgação, ele subitamente percebe que seus recursos financeiros foram totalmente esgotados por seu apetite voraz. Isso deixou sem meios para cobrir as despesas com a taxa de matrícula da academia, muito menos com o aluguel. Sangou toma a decisão de procurar um emprego de meio período em um canteiro de obras que o ajude a ganhar dinheiro, ao mesmo tempo, melhore seu condicionamento físico. Com esse objetivo em mente, ele começa a procurar uma oportunidade de meio período, pensando que terá de fazer o trabalho sozinho nas primeiras vezes. Isso ocorre porque seu clone não consegue seguir suas ordens para fazer algo que ele não tem experimentado pessoalmente. Logo, ele encontra um trabalho de entrega ou entrega no Vulcan Logistics Center que parece perfeito de acordo com suas necessidades. Reconhecendo que a vaga se encaixa perfeitamente em suas necessidades, ele procura o Vulcan Logistics Center para obter mais detalhes sobre o cargo. Ele é informado de que não precisa fazer uma entrevista para o emprego e que simplesmente precisa ir ao local e começar a trabalhar. Ele concorda e diz que planeja começar no dia seguinte. No entanto, a pessoa do outro lado quer que ele comece a trabalhar desde o mesmo dia, o que o faz pensar se não há ninguém trabalhando lá atualmente. No horário prometido, Sangvou chega ao centro com o número 1, seu clone. Ao entrarem no local, ele olha para o número 1 e pensa em como apresentá-lo, achando que chamá-lo de gêmeo poderia criar um problema. Depois de pensar um pouco, ele instrui o número 1 a informar a todos que seu nome é Kim Kyun-do e que eles são amigos íntimos. Ele então se vira para ver para onde ir e inesperadamente encontra o Sr. Jotchiu, que expressa sua surpresa com a excepcional perda de peso de Sangvou. Sangvou lhe diz que veio com um amigo para procurar um emprego de meio período aqui. O Sr. Jotchiu, que por acaso é funcionário da mesma empresa, direciona Sangvou para o escritório onde ele receberá sua tarefa de trabalho. Depois que ele sai, Sangvou compartilha seu nervosismo com o número 1, mas fica surpreso ao ver seu clone completamente confiante. Considerando que agora ele é um despertador, ele segue em direção ao espaço designado para o escritório, confiante em sua capacidade. Ele está determinado a concluir suas tarefas com eficiência, ansioso para terminar seu trabalho rapidamente e voltar para casa para ter um delicioso jantar. No entanto, quando começa a realizar as tarefas árduas e aparentemente intermináveis, Sangou tem uma sensação avassaladora de exaustão. Em contraste, seu clone exibe uma ética de trabalho inabalável, aparentemente imune à fadiga ou ao cansaço. Após horas de trabalho incansável, eles têm um intervalo de 1 hora, durante o qual o Sr. Jotchiu se aproxima deles, levando comida e bebidas. A resistência e a resiliência demonstradas pelo clone deixaram uma profunda impressão no Sr. Jotchiu. Ele pergunta ao número 1 seu nome e ele se apresenta como Jiando, conforme instruído por Sangvou. Chamando seu nome de homem, ele se volta para Sangvou, perguntando se ele está bem. O cansaço e exaustão que Sangvou sente fazem com que o Sr. Jotchiu pense que é a primeira vez que ele trabalha, com que Sangvou concorda. No entanto, ele ainda aprecia a coragem deles, afirmando que a maioria das pessoas já fugiu a essa altura. No fundo, Sangou também quer fugir, mas sua condição financeira atual não permite que ele o faça. Intrigado com a formação acadêmica de Sangou, o Sr. Jotchiu pergunta sobre a universidade que ele frequenta. Quando Sangou menciona sua alma mater, a Jeongenji Gukui University, a admiração do Sr. Jotchiu aumenta. Ele revela seu desejo de que sua filha siga um caminho educacional semelhante. No entanto, ele se preocupa com o fato de que o desempenho acadêmico dela pode não ser suficiente para garantir a admissão. Sangvou tranquiliza o Sr. Jotchiu dizendo que sua filha pode, de fato, ser admitida na conceituada instituição. Ele compartilha sua própria experiência de ter sido um aluno com um baixo desempenho que conseguiu ser admitido, afirmando que ela também pode conseguir. Impressionado com as palavras encorajadoras de Sangou,
o Sr. Jyotish lhe faz uma proposta. Ele oferece a Sang-woo a oportunidade de deixar esse trabalho cansativo e se tornar o tutor de sua filha. Ele lhe oferece um salário de 50.000 won para ensinar sua filha por apenas algumas horas por semana, fazendo com que Sang-woo se interesse pelo trabalho. Depois de pensar cuidadosamente, ele aceita a oferta e o Sr. Jyotish lhe diz que discutirá o assunto com sua filha e o informará. Depois que o Sr. Jyotish sai, Sang-woo verifica suas estatísticas e fica encantado ao ver uma melhora significativa nelas. Determinado a terminar seu trabalho do dia após o jantar, ele se vira e descobre que seu clone já consumiu tudo. Na manhã seguinte, Sang-woo acorda com o corpo dolorido pelo trabalho cansativo da noite anterior. Jurando nunca mais se esforçar daquela maneira, ele decide fazer com que o número 1 faça todo o trabalho. Ao observar a janela de estatísticas, ele percebe que sua força e resistência aumentaram. Isso faz perceber que seu clone tem se exercitado e treinado em seu lugar. Chamando seu clone de volta do exercício matinal, Sang-woo começa a tomar seu café da manhã. Quando termina de tomar o café da manhã, número 1 volta do exercício e Sang-woo diz a ele para se lavar e trocar de roupa. Depois que ele faz isso, Sang-woo pega sua mão e, apesar de se sentir nervoso e assustado, ele fura o dedo com um alfinete, permitindo que ele se cure naturalmente. Seu objetivo ao fazer isso é ativar sua habilidade de regeneração, uma técnica que aprendeu na Hunter Week. Ele pensa em quanto tempo será necessário para ativar essa habilidade. Entretanto, por simpatia pelo clone, ele opta por não infligir ferimentos maiores. Depois disso, Sang-woo instrui o clone a comer e lhe dá um telefone reserva para fazer ligações antes de ir para a academia. A caminho da academia, Sang-woo se depara com Kim Yoon-do, que fica surpreso com a mudança em seu físico. Sang-woo informa que tem se exercitado ultimamente e que, na verdade, está a caminho da academia nesse exato momento. Percebendo que ele também deveria incorporar exercícios em sua rotina, Jian-do pergunta sobre a academia para a qual Sang-woo está indo. Ao ouvir a resposta de Sang-woo, ele expressa sua aprovação, observando que deve ser uma ótima academia, já que ouviu falar de um treinador excepcionalmente atraente. Considerando isso, Jian-do decide acompanhar Sang-woo até a academia e eles caminham juntos, chegando à academia Tugbod. Lá, eles são recebidos por um instrutor de ginástica que está ocupado almoçando. Ele conta a eles sobre a promoção limitada de 3 meses para o registro de membro. Motivado por sua determinação em aprimorar suas habilidades físicas, Sang-woo prontamente se inscreve para uma assinatura de 3 meses. Ele pede ao treinador que dê uma olhada em sua postura em cada uma das máquinas, recomendando exercício. Ele planeja mandar seu clone para a academia e, portanto, não se preocupa com a natureza árdua dos exercícios. Quando ele começa a levantar pesos para que o treinador veja suas posturas, ele acha muito difícil e cansativo. Enquanto o treinador lhe fala sobre sua postura, a atenção é desviada para Jeong-do, que demonstra imensa força e resistência ao levantar os pesos mais pesados. A postura e a energia de Jian-do impressionam o treinador da academia e todas as outras pessoas presentes. Seu corpo e sua força fazem o treinador pensar que ele está se exercitando há muito tempo. No entanto, sua afirmação de nunca ter visitado uma academia antes intensifica o espanto. Eles começam a perceber que suas habilidades de caçador despertadas levaram a esse aumento em suas estatísticas, tornando-o poderoso. Sang-woo pensa que, se a habilidade de um caçador comum pode tornar Jian-do tão forte, quão fortes serão os caçadores de alto nível? Nesse momento, seu telefone toca, interrompendo sua contemplação. É o Sr. Do-kyu, convidando-o para uma reunião presencial em sua residência para discutir a oferta de matrícula que havia sido feita na noite anterior. Sang-woo atende prontamente ao pedido e se dirige ao apartamento do Sr. Do-kyu. No caminho, ele pensa em Jian-go e em não se matricular na academia só porque o boato de que havia uma treinadora bonita lá estava errado. No entanto, ele se sente bem com isso, considerando que agora pode enviar seu clone para a academia sem preocupações. Ao chegar ao apartamento, ele ouve um barulho vindo de dentro. Em vez de tocar a campainha, Sang-woo começa a escutar, sem querer, a conversa entre Mr. Deok-shil e sua filha sobre a questão da mensalidade. De repente, o Sr. Deok-shil abre a porta, pegando-o desprevenido. Como resultado, Sang-woo perde o equilíbrio, caindo no chão em um estado de profundo constrangimento. O Sr. Deok-shil convida Sang-woo para entrar, pedindo desculpas por não ter notado sua chegada antes. Dentro da casa, ele é recebido calorosamente pela esposa do Sr. Deok-shil, que elogia Sang-woo por sua notável perda de peso. Enquanto isso, a Yeon, sua filha, está sentada por perto, sentindo-se nervosa. Sang-woo inicia a conversa,
revelando suas intenções de se tornar tutor de Aion a partir daquele dia. No entanto, Aion sente uma pontada de vergonha ao refletir sobre seus recentes gritos que Sang-woo pode ter ouvido. Antes de iniciar a sessão de tutoria, ele pede para analisar o desempenho acadêmico de Aion, examinando suas notas. Essa solicitação amplia seus sentimentos de constrangimento, mas ela não tem outra opção a não ser obedecer. Relutante, ela mostra seu boletim escolar, que tem notas decepcionantes que só servem para aumentar o sentimento de constrangimento dos pais. Sang-woo reconhece a natureza assustadora da luta acadêmica de Yeon. No entanto, ele oferece a ela um vislumbre de esperança e tranquilidade, compartilhando sua experiência pessoal de ter tido notas horríveis durante seus anos de ensino médio. Ele garante a Yeon que a melhora está ao seu alcance, desde que ela a aborde com perseverança e dedicação. Com essas palavras encorajadoras, ele começa sua tarefa de ensiná-la. Depois de uma sessão intensiva de aulas particulares, Sang-woo conclui suas responsabilidades do dia e volta para sua casa. Ele acha que é uma sorte o fato de Yeon ser mais inteligente do que ele esperava e espera que ela tenha um bom desempenho. Pensando que o número 1 deve ter ido trabalhar, Sang-woo se senta em frente ao computador e começa a pesquisar a rede de caçadores. Ele pretende comprar uma habilidade adequada relacionada a ele para se tornar mais forte. Embora ele encontre habilidades adequadas relacionadas a ele, o preço dessas habilidades é muito alto e está fora de seu orçamento. Essa constatação o leva a se perguntar o quão ricos os caçadores devem ser para poder comprar várias habilidades desse calibre. Ao refletir sobre isso, ele percebe que está desperdiçando uma habilidade tão preciosa em trabalhos braçais e quer fazer algo melhor. Determinado a se tornar um caçador para utilizar suas habilidades de uma maneira melhor, Sang-woo decide fazer o exame de licença de caçador. Ele começa a se preparar para o teste assistindo a vídeos que explicam o que é um caçador, seu propósito, história e dever. No dia seguinte, ele se dirige ao Hunter Center, um enorme prédio repleto de pessoas. Ao entrar, ele observa um grande número de pessoas envolvidas em atividades relacionadas a armamentos, incluindo reparos e compras de armas. No entanto, parece haver muito poucas pessoas presentes especificamente para o exame de Hunter. Naquele momento, ele vê a recepcionista anunciando o encerramento iminente das inscrições para o exame da Hunter. Rapidamente, ele se inscreve para o exame e segue para a sala de exames do subsolo, descobrindo uma sala cheia de candidatos aguardando ansiosamente o início do teste. Sentindo-se nervoso, ele vai e se senta na sala. Quando o teste está prestes a começar, o vigilante, um Hunter da classe C, chega para dar a eles todas as orientações sobre o teste. Ele os informa sobre os 3 níveis do teste, incluindo os testes escritos, práticos e de aptidão. Ele também os adverte contra a trapaça, dizendo que aqueles que forem pegos trapaceando serão desqualificados do teste. Com isso, ele anuncia que o teste vai começar. Enquanto isso, na rodovia, Kang Jungmo, o CEO da JMM Agency, está dirigindo enquanto conversa com seu chefe sobre uma questão financeira. Ele parece estressado porque os fundos não estão fluindo para a agência, apesar das necessidades de gastos e investimentos. Ele olha para o relógio e percebe que está na hora de terminar o exame Hunter, o que o leva a correr para o centro. Enquanto isso, no Hunter Center, Sang-woo conclui com sucesso o teste escrito e é parabenizado pela aprovação. Ele fica surpreso com o fato de que o teste foi mais fácil do que ele esperava, muito parecido com um teste de carteira de motorista. Após o teste escrito, Sang-woo começa a praticar diligentemente para o exame prático que se aproxima, para o qual é alocado um tempo amplo. À medida que avança nos estágios de qualificação, Sang-woo se vê participando do teste de aptidão, que se assemelha a um exame moral comumente encontrado nas escolas. Para sua satisfação, ele também foi aprovado. O processo de se tornar um caçador se desenrola com um nível de simplicidade que excede suas expectativas iniciais. Ele se pergunta se isso se deve ao fato de o governo estar ansioso para mobilizar seus cidadãos para a caça de monstros. No entanto, decidindo não pensar demais sobre isso, ele se dirige à saída. Quando Sang-woo sai do prédio, ele percebe pessoas distribuindo cartões e conversando com os caçadores bem-sucedidos. Ele supõe que essas pessoas sejam membros da guilda que chegaram para recrutar caçadores. Nesse momento, Kang Jungmo se aproxima dele e lhe apresenta seu cartão de visita, oferecendo seus serviços e assistência durante suas tentativas de caça. Por uma taxa nominal, Sang-woo tem a garantia de que pode obter a ajuda que deseja entrando em contato com a agência deles. Enquanto estava envolvido nessa discussão, uma notificação inesperada aparece na janela de status de Sang-woo, anunciando a atualização de sua habilidade de clonagem. A atualização concede a ele a capacidade de convocar não um, mas 2 clones simultaneamente. Impressionado com esse desenvolvimento emocionante, Sang-woo interrompe a conversa e sai rapidamente,
voltando para sua casa. Depois de chegar em casa, Sangou utiliza sua capacidade aumentada de clonagem, convocando mais um clone. Movido pelo entusiasmo, ele decide transformar todos os seus clones em caçadores habilidosos. Depois de distribuir a maioria de seus cartões, Junmo se encontra em profunda contemplação ao voltar para seu carro. Memórias inundam sua mente, principalmente do tempo que passou com a Guilda Eizan. Ele se lembra de como os oficiais de lá estavam envolvidos em lavagem de dinheiro e o incentivaram a segui-los. No entanto, devido à sua lealdade inabalável e à sua recusa em participar das atividades nefastas, ele foi expulso da guilda. Considerando seus esforços atuais para ganhar dinheiro, ele acha que deveria ter mantido a boca fechada. De repente, sua introspecção é interrompida por uma ligação de Sangou, que expressa o desejo de se encontrarem pessoalmente. Intrigado, Junmo concorda em encontrá-lo em uma cafeteria e vai até lá para encontrar Sangou à sua espera. Depois de pedir uma bebida, Sangou vai direto ao objetivo da reunião. Sangou quer que Junmo recomende um local de treinamento seguro que seja adequado para que os novatos treinem com facilidade. Junmo pergunta sobre a habilidade de Sangou, que responde mencionando sua capacidade de clonagem. Pensando que se trata de clonagem ilusória, Junmo considera essa habilidade inútil. No entanto, ele não revela sua verdadeira impressão sobre a habilidade e a elogia. Junmo então estende um contrato a Sangou, pedindo que ele o leia. Enquanto ele está ocupado fazendo isso, Junmo sugere que o campo de caça de gosma é o mais seguro entre os campos de caça. Ele explica que as gosmas não são muito perigosas, mas quando morrem, liberam líquidos e gases venenosos que podem ser perigosos. No entanto, a desvantagem de caçar lá é o tempo limitado que se pode caçar devido às roupas de proteção que não podem ser usadas por muito tempo. Sangou, que está lendo os contratos e tirando fotos deles, diz que isso não será um problema para ele. Junmo também propõe o campo de caça Horn Rabbit como segunda opção. Embora reconheça sua segurança como local de caça, ele menciona o desafio inerente de capturar essas criaturas elusivas, o que, consequentemente, leva a um número menor de abates. No entanto, a presença da barreira de segurança torna o local seguro para a caça. Depois de dar essas duas opções a Sangou, Junmo aguarda a resposta dele. Depois de ler todo o contrato, Sangou expressa seu interesse em ambos os locais de caça. Ele decide assinar o contrato, mas quando Junmo lhe pede para escolher um dos dois lugares, o verdadeiro Sangou aparece, assina os papéis e lhe diz que quer caçar nos dois lugares. Junmo fica surpreso ao perceber que a pessoa sentada à sua frente não é um humano, mas um clone. Junmo fica atordoado com a visão inesperada e uma lembrança surge em sua mente. Ele se lembra de seu encontro com outro caçador que possuía a habilidade de clonagem, embora limitada à criação de meras ilusões. Comparando esses clones com o que está sentado à sua frente, Junmo percebe diferenças gritantes. A capacidade desse clone de verificar o contrato e até mesmo de tomar café o faz perceber que nunca viu tal habilidade antes. Perplexo, ele pergunta a Sangou se o indivíduo sentado à sua frente é um gêmeo, o que faz com que Sangou ria. Sangou assegura a Junmo que a pessoa não é seu gêmeo, mas sim seu clone. No entanto, ao contrário dos outros, esse clone é fisicamente tangível, assemelhando-se a um ser humano real. Ele também conta a Junmo sobre um segundo clone, que ele enviou para a academia de ginástica. Essa revelação surpreende Junmo ainda mais, pois ele contempla a ideia de que os clones de Sangou podem potencialmente ajudá-lo a melhorar suas estatísticas. Isso impressiona Junmo, levando-o a ponderar se Sangou, um caçador de classe F, possui um potencial muito maior do que o percebido inicialmente. Trazendo a discussão de volta para os campos de caça, Sangou pergunta se é possível que a mesma pessoa entre em dois campos de caça diferentes ao mesmo tempo. Junmo diz que, como há um registro da entrada de uma pessoa, isso pode ser difícil. No entanto, ele garante a Sangou que conversará com a Associação de Caçadores e fará ajustes, pois o processo exigirá o escaneamento do bracelete de Sangou e a demonstração de suas habilidades. Junmo pede a Sangou que o acompanhe. No entanto, Sangou revela que não poderá usar sua habilidade até amanhã à noite por causa do tempo de espera. Considerando isso, ele propõe que Sangou visite o Hunter Center 2 dias depois e conclua o processo para obter permissão para acesso duplicado. Eles então finalizam o acordo antes de partir. 2 dias depois, Sangou chega ao Hunter Center, onde encontra Junmo. Junmo o leva para dentro, dizendo-lhe que a maioria das atividades relacionadas a caçadores ocorre na Associação de Caçadores. Uma vez lá dentro, Junmo encaminha Sangou para o balcão, onde ele solicita a autorização do agente, permitindo-lhe o acesso simultâneo a 2 campos de caça. Sangou diz ao agente que sua habilidade é a clonagem,
mas como ele tem apenas uma pulseira de identidade, não pode obter acesso duplicado a 2 campos de caça simultaneamente. O agente pede que ele espere um pouco, pois ele é o primeiro a solicitar acesso duplicado depois de Jumper. Ele procura o formulário de solicitação em uma enorme pilha de pastas, Sang-woo, instruindo Sang-woo a ir para o escritório do Serviço Civil e para a sala de equipamentos. O agente lhe dá orientações para processar os documentos antes de ir para a sala de demonstração de habilidades, garantindo a Sang-woo que cuidará de toda a papelada necessária. Jong-woo pede que ele vá diretamente para a sala de demonstração de habilidades. Sang-woo obedece e se dirige à sala designada, onde convoca com sucesso um de seus clones, satisfazendo os critérios para o acesso de duplicatas. Logo, ele recebe a pulseira de identidade duplicada de uma terceira pessoa. A pessoa lhe diz que a pulseira não só permitirá o acesso de duplicatas, mas também permitirá que seus clones revisitem os locais em que ele já entrou. Além disso, a pessoa expressa admiração pela habilidade excepcional de Sang-woo, descrevendo-a como incomparável não apenas na Coreia, mas em todo o mundo. Sang-woo expressa gratidão pelo elogio e parte prontamente com seu clone. Depois de deixar a sala de demonstração de habilidades, Sang-woo chega ao saguão e encontra Junmo, que o parabeniza pela conclusão do processo. Grato pela assistência de Junmo, Sang-woo fica sabendo que todos os preparativos para sua entrada no campo de caça foram concluídos. Junmo pergunta se ele quer entrar no campo de caça imediatamente, ao que ele concorda. Sang-woo expressa seu desejo de começar sua aventura sem demora. Enquanto conversam no salão, o mestre da guilda Shin Ye-sun, da guilda Ye-sun, os vê e imediatamente reconhece Junmo. Reconhecendo Junmo, Shi chama seu nome e rapidamente desce alguns andares, indo em direção a eles. Embora Junmo não pareça satisfeito em ver Shin, ele o cumprimenta, fazendo Shin rir. A atenção de Shin então se volta para Sang-woo e ele pergunta sobre sua identidade. Junmo explica que Sang-woo é um caçador afiliado à organização deles. Com base em sua aparência e vestimenta, Shin deduz que ele é um caçador de nível F. Depois de saber disso, ele começa a humilhar e ridicularizar Junmo por assumir o papel de guia de um mero caçador de classe F. Ele lembra Junmo da época em que, na guilda Ye-sun, ele costumava supervisionar os caçadores das classes C e B. A raiva de Junmo é alimentada por esse comportamento humilhante, levando-o ao limite. No entanto, Sang-woo intervém e dá uma resposta adequada. Em um tom elogioso, ele reconhece Shin como mestre da guilda mais bem classificada do país, o que o deixa orgulhoso. No entanto, ele continua chamando Shin de líder por monopolizar masmorras, restringir áreas de caça e a taxa de pagamento, deixando-o furioso. Surpreso com a audácia de Sang-woo, Shin o desafia a demonstrar sua habilidade para determinar se ela é tão forte quanto sua coragem. Isso deixa Sang-woo extremamente nervoso e ele pensa no que fazer. Nesse momento, chega o assistente de Shin, convocando-o para um importante assunto de negócios. Ele parte, esperando encontrá-los novamente, enquanto Sang-woo e Junmo também se despedem. Enquanto se dirigem para o local de caça designado, Junmo agradece a Sang-woo pelo que ele fez. Sang-woo diz que não podia ficar parado observando. Ao perguntar, Sang-woo compartilha com Junmo as informações que encontrou sobre ele na web. Junmo confirma os detalhes, revelando que ele já foi membro da Ye-sun Guild, mas acabou sendo expulso. Após sua partida, ele se juntou à Jamin Agency, mas os membros de sua antiga guilda continuaram a ameaçar aqueles que consideravam se juntar à sua agência. Isso resultou em um número desanimadoramente baixo de caçadores que optaram por se afiliar a eles. Curioso, Junmo pergunta a Sang-woo por que ele escolheu entrar para a agência deles. Em resposta, Sang-woo explica que os benefícios financeiros oferecidos por sua agência são excepcionalmente impressionantes, o que acaba influenciando sua decisão. Sang-woo então envia uma mensagem de texto para seu clone, que por acaso está envolvido em um árduo treino na academia, instruindo-o a sair às 4 horas. As pessoas que o observam fazendo um exercício tão doloroso se sentem aliviadas quando ele finalmente interrompe a sessão de exercícios e sai. Com os planos definidos, eles finalmente chegam ao local de caça ao lodo, que Sang-woo considera particularmente desafiador para seu treinamento. Ele acha muito difícil respirar enquanto usa a máscara de gás, o que o impede de encher o container. Junmo lhe diz que não importa o quão paciente uma pessoa seja, não é possível caçar por mais de 6 horas aqui. Entretanto, se a pessoa tiver um equipamento de alta qualidade, é possível aguentar muito mais tempo do que isso. Pensando que não conseguiria suportar nem 2 horas, quanto mais 6 horas, ele decide enviar o número 2 para caçar. Assim, ele dá todo o seu equipamento ao número 2 e sai para entrar no campo de caça. Depois que ele se vai, Sang-woo pede a Junmo que leve ele e No para o local de caça do coelho com chifres. No entanto,
Nesse momento, ele percebe que se esqueceu de pegar o Nu-1 na academia. Enquanto isso, o Nu-1 fica em frente à academia, esperando a chegada de Sangwoo. Logo depois, Sangwoo chega acompanhado de Junmo e pega o Nu-1 na academia, indo em direção ao campo de Eugengsu. No caminho, Junmo pergunta sobre a lógica de Sanu ao nomear seus clones. Sanu explica que, como todos têm a mesma aparência, ele lhes deu nomes para diferenciá-los. Sanu pergunta a Junmo sobre o equipamento que ele precisará para caçar e Junmo diz que o alugará no local de caça. No entanto, ele afirma a necessidade de ter seu próprio equipamento porque as armas alugadas só podem ser usadas em um local de caça específico. Enquanto isso, eles chegam ao campo de Ujansan, um lugar enorme e muito bem guardado. Ao ver esse lugar, Sangwoo pensa que é muito diferente do campo de caça ao lodo. Junmo informa que esse é o local da fenda do monstro. Sangwoo sabe que a fenda do monstro ocorre quando um monstro sai do portal e entra no mundo humano, destruindo tudo em seu caminho. Isso faz com que o local seja convertido em um campo, semelhante ao campo de Eujanga. Junmo conta a ele sobre um incidente semelhante que ocorreu aqui há 5 anos, levando monstros de alta classe a invadir o local. No entanto, todos os monstros de classe alta foram mortos pelos caçadores, deixando apenas os monstros de classe E e F para trás. Isso fez com que o campo de Eujanga se tornasse um local de treinamento popular para novos caçadores. Ao entrarem, Junmo o guia até o local onde ele pode alugar equipamentos. Depois de obter toda a munição necessária para a caça por um preço alto, eles se aventuram em direção ao local designado para a caça. Junmo garante a Sangwoo que ele poderá recuperar seu dinheiro depois de caçar coelhos, já que um coelho com chifres equivale a mais do que um balde de lodo. Depois de chegar ao local designado, Sangwoo vê muitos caçadores sentados ali, absortos em suas caçadas. Junmo aponta para o assento designado para Sangwoo e diz para ele se sentar lá e começar a caçar. Sangwoo, confiante em suas habilidades de tiro, senta-se em seu lugar e começa a caçar, acreditando ser uma tarefa simples. No entanto, para sua decepção, mesmo depois de 3 horas de tentativas contínuas, ele não consegue pegar um único coelho. Ao cair da noite, Junmo parte, deixando Sangwoo sozinho para pensar se deve ficar ou partir. Por fim, Sangwoo delega a tarefa de caça ao seu clone número 1, instruindo-o a enviar uma mensagem de texto com o número 1 após cada abate bem-sucedido. Em seguida, ele volta para casa, esperando que o número 1 consiga pegar pelo menos um coelho e lhe permita ganhar algum dinheiro. Em casa, ele examina suas estatísticas e os pontos de mana que aumentam rapidamente, sentindo-se satisfeito com o fato de que pelo menos o número 2 está matando o lodo com sucesso. Entretanto, ao pensar no desafio de Shin, ele percebe que ainda tem um longo caminho a percorrer. Absorto nesses pensamentos, ele vai dormir, desejando que número 1 pegue pelo menos um único coelho. Durante toda a noite, continuam chegando mensagens do número 1, informando sobre o sucesso de sua caçada. Na manhã seguinte, Junmo recebe uma ligação do gerente do campo de caça ao lodo. O gerente o informa que o clone de Sangwoo, número 2, está caçando sem parar por 24 horas seguidas e não está em seu juízo perfeito. O gerente implora a Junmo que vá imediatamente ao local de caça e ponha fim às suas atividades de caça. Ao ouvir isso, Junmo lhes garante que estará lá o mais rápido possível. Enquanto isso, Sangwoo acorda e encontra seu telefone cheio de mensagens do Number 1. Ele fica surpreso ao descobrir que seu clone conseguiu caçar um número surpreendente de coelhos. Ao mesmo tempo, Junmo chega ao local de caça ao lodo e fica surpreso ao ver todos os contêineres disponíveis cheios de lodo pelo número 2. Ele não consegue acreditar que o clone tem enchido todos eles em um único dia. Junmo liga para Sangwoo e conta a ele com entusiasmo a notícia da excepcional habilidade de caça ao lodo do número 2. Ele pede que ele impeça o clone de continuar caçando enquanto chama os limpadores de cadáveres. Em resposta, Sangwoo, que chegou ao local de caça de coelhos com chifres, compartilha a revelação inesperada das notáveis habilidades de caça de coelhos do Nu, deixando Junmo igualmente surpreso. Ele diz a Junmo para enviar uma equipe de coletores de cadáveres para lá também, afirmando que os cadáveres dos coelhos com chifres caçados por número 1 bloquearam o caminho. Enquanto isso, uma multidão se reúne no campo de Ujansen ao redor de Number 1 e da pilha de cadáveres de coelhos que ele acumulou. Os observadores estão admirados com suas extraordinárias habilidades de caça. Mestres de guildas e recrutadores se aglomeram em torno dele, oferecendo-lhe convites para participar de suas respectivas guildas. No entanto, por ser um mero clone, Number 1 permanece em silêncio e não responde às suas propostas. Naquele momento, Sangwoo se aproxima de Number 1, escondendo sua identidade sob um capuz. Ele entrega ao seu clone uma caixa adicional de balas,
dizendo-lhe para continuar a caçar até que Jumbo chegue com a equipe de coleta de cadáveres. Submetendo-se à ordem, Number 1 se arma e começa sua caçada, cativando os espectadores que se reuniram para testemunhar suas extraordinárias habilidades em ação. Depois de deixar o campo de Ujangsen, Sang-woo vai até a casa de Yeon para a sessão de aulas particulares. Enquanto verifica o teste dela, seus pensamentos se voltam para as capacidades subestimadas de seus clones. Ele pensa que, se seus clones podem dar um resultado tão excelente, com apenas 50% das estatísticas que ele tem, qual seria o potencial real deles? Enquanto está absorto nesses pensamentos, ele é interrompido por Eian, que parece estar observando. Por curiosidade, ela pergunta o que ele estava pensando tão profundamente. Por curiosidade, ela pergunta sobre o que ele estava pensando tão profundamente. Ele lhe entrega o teste de verificação, agradecendo-lhe pela melhora que ela demonstrou desta vez. Ela pergunta novamente sobre seus pensamentos, e ele revela que estava pensando em sua experiência de caça. Surpresa com a revelação de que Sang-woo é um caçador, ela começa a compartilhar com ele notícias recentes sobre um caçador. Ela lhe conta sobre um indivíduo que surpreendeu a todos ao estabelecer novos recordes de caça com a eliminação bem-sucedida de centenas de coelhos com chifres. Curiosamente, essa pessoa não foi identificada, mas atende pelo nome de Yoo Jong-san Eagle-Eye. Sang-woo fica surpreso ao ver o número 1 em destaque na seção de notícias principais da Hunter Week. No entanto, ele finge ignorar essa notícia quando está na frente de Yeon. Yeon expressa seu desejo de longa data de se tornar uma caçadora com Sang-woo. Ela diz a Sang-woo que despertou e até obteve uma licença, mas se sente nervosa para entrar no campo de caça. Depois de pensar em algo, ela pede que Sang-woo a leve ao campo de caça apenas uma vez se ela tirar boas notas no teste. Em resposta, Sang-woo propõe um acordo, prometendo realizar seu desejo se ela tirar boas notas e conseguir entrar na Universidade de Jeongugu. Sang-woo sai da sala e discute o progresso de Yeon com sua mãe, assegurando-lhe que ela é muito talentosa e certamente tirará boas notas. Yeon, que está atrás da porta, ouvindo a conversa deles, sente-se encorajada pelas palavras de Sang-woo. Sang-woo se despede, recusando a oferta de jantar dela, dizendo que precisa ir a um lugar com urgência. Depois que ele sai, Eian se sente muito feliz por ter a oportunidade de conversar com um caçador. Ela se lembra de não gostar de Sang-woo inicialmente só porque o pai dele o conhecia, mas depois de interagir com ele, ela começou a perceber que ele não é uma pessoa ruim. Incentivada pelas palavras de Sang-woo, ela se compromete de todo o coração a estudar mais. Ao deixar a casa de Eian, Sang-woo retorna ao campo de Ujangsen, onde uma grande equipe de coletores de cadáveres está ocupada recolhendo os corpos de coelhos com chifres. Ele encontra Jumo, que está lá monitorando o processo de coleta de cadáveres. Ao perguntar, Sang-woo lhe diz que foi para seu trabalho de professor particular. Jumo diz a ele que essa é a primeira vez em sua carreira que ele convoca uma equipe tão grande de coletores de cadáveres, composta por 352 membros. Ele pede a Sang-woo que verifique o dinheiro da recompensa enviado por ele em sua conta. A soma excede em muitas expectativas de Sang-woo, deixando-o em um estado de exaltação e alegria. Jumo lhe diz que, devido às excepcionais habilidades de caça do clone, ele ajustou o acordo para 83%, que é usado para caçadores de classe E. Nesse momento, eles são interrompidos por um indivíduo que alega que o Number 1 arrebatou todas as suas presas, resultando em um fracasso total de sua experiência de caça. Ele exige ser pago por isso, o que faz Jumo achar que eles escolheram o local errado para caçar. Nesse momento, uma ideia surge na mente de Sang-woo e ele murmura algo para Jeon. Ao vê-los cochichando um com o outro, a pessoa repete sua exigência, pedindo 10% dos ganhos do grupo. Sang-woo começa a rir ao ouvir isso, o que o enfurece. Assegurando-lhe que o número 1 não virá a esse lugar por algum tempo, Sang-woo e Jumo começam a sair. A pessoa fica furiosa ao vê-lo sair, mas ainda não terminou de falar e corre para atacar. Nesse momento, Sang-woo instrui Number 1 a atacar a si mesmo, e ele o faz. Consequentemente, Número 1 é atingido gravemente no rosto, ficando sangrando. Sang-woo, que está por perto, registra o encontro e o descreve como um ato de violência em um lugar como aquele. Isso chama a atenção da equipe de coletores de cadáveres para o indivíduo, fazendo com que ele fique tenso. Utilizando a filmagem como vantagem, Sang-woo ameaça expor as ações da pessoa na Hunter Week, um ato que prejudicaria irreversivelmente sua reputação. O indivíduo, oprimido por essa revelação, recua a contragosto, aceitando a derrota. Após o encontro, Sang-woo,
Jungmo e Number One vão a uma cafeteria. Lá, Jungmo revela que a pessoa que eles encontraram no campo de Ojanga era um membro da guilda Ezo. Ele diz a eles que a pessoa ficou de olho nele desde o momento em que ele entrou no campo de caça. Jungmo compartilha sua visão, explicando que a guilda tem mais intenções em relação à agência e maltrata seus caçadores. Suas contínuas distrações e atitudes incomodas muitas vezes levam os caçadores a deixar a agência. Ele é da opinião de que essa ação foi tomada porque eles pensaram que o clone era outro caçador que se juntou à agência. Ele acrescenta ainda que não pode prometer que não haverá distrações no futuro. Ao ouvir isso, Sang-Woo lhe garante que, apesar de saber de tudo, ele ainda entrou para essa agência. Determinado a não sucumbir às suas táticas de intimidação, Sang-Woo garante a Jeonmo que não será facilmente influenciado. Ele declara sua determinação de se fortalecer em um ritmo acelerado, recusando-se a permitir que os membros da Aeson Guild continuem a persegui-los. Para conseguir isso, ele explica um plano que formulou em sua mente para Junmo, que parece impressionado com ele. Depois de ouvir o plano, eles decidem se encontrar num Terrace Market no dia seguinte, às 14 horas. No dia seguinte, Sang-Woo e Junmo se encontram num Terrace Market para fazer algumas compras. Lá, eles ficam sabendo sobre a recém-inaugurada loja de departamentos que domina o setor porque tem todos os equipamentos que os caçadores poderiam desejar. Sang-Woo também entra nessa loja de departamentos e compra uma armadura feita de titânio. Junto com armas e munição, ele encomenda mais 2 conjuntos de armaduras semelhantes e sai da loja. Ele também planeja comprar a habilidade familiar que havia procurado anteriormente, mas que não tinha condições de comprar naquele momento. Consequentemente, ele vai a uma loja onde encontra a bola de habilidade que estava procurando. A descrição do container afirma que essa habilidade pode ser utilizada para compartilhar sentidos com os summons ou animais de estimação. Considerando que isso ainda está fora de seu orçamento, ele pede que Jumbo lhe empreste algum dinheiro antecipadamente. O que ele faz? Pensando que a conclusão bem-sucedida de seus objetivos levará a ganhar esse dinheiro de volta em pouco tempo, ele compra a bola. Em seguida, ele volta para casa e lê as instruções do manual que a acompanha para ativar a bola de habilidade e colocá-la em uso. O manual diz a ele para colocar mana na bola ou simplesmente ligar o botão enquanto a mantém em contato com o corpo. Sang-Woo opta pelo segundo método, considerando que não pode controlar a mana, e liga o botão. Isso faz com que fortes raios saiam da bola que envolve Sang-Woo. Alguns instantes depois, ele recebe uma notificação da ativação da habilidade familiar que permite que ele compartilhe sua visão e seus sentidos com seus clones. Depois de transferir a habilidade para seu corpo, a bola de habilidade desaparece. Depois disso, Sang-Woo convoca seus 2 clones, que agora estão equipados com as armaduras que ele comprou para eles. Em seguida, vemos flashbacks da cafeteria, onde Sang-Woo está conversando com Junmo sobre seu plano. Ele informa a Junmo que, apesar de seus clones possuírem apenas metade de suas habilidades, eles exibem um domínio notável sobre seus movimentos físicos. Sang-Woo pretende usar isso a seu favor e pergunta a Junmo sobre 2 campos de treinamento, cada um especializado em aprimorar as habilidades com armas de longo e curto alcance, respectivamente. De acordo com sua estratégia, ambos os clones partem para diferentes academias de treinamento com a intenção de se matricular. No entanto, em vez de começarem com os fundamentos, eles surpreendem os treinadores solicitando imediatamente instruções sobre técnicas de sparring e tiro. O treinador de sparring explica ao clone que ele terá de atacar o bastão do adversário e fazer com que ele o largue para vencer. Por outro lado, o treinador de tiro pergunta novamente ao outro clone se ele realmente quer usar a pistola em vez de uma arma curta. Resolutos em sua determinação, ambos concordam e começam imediatamente. Para a surpresa dos treinadores, os 2 clones demonstram habilidade e perícia excepcionais em suas respectivas provas. Enquanto o número 1 derrota seu oponente no sparring em um instante, o número 2 quebra o alvo de argila com um único tiro. Enquanto isso, Sang-Woo, seguindo seu plano, ativa sua habilidade familiar para se conectar com seus clones. Ele pode sentir tudo, até mesmo os movimentos das articulações e dos músculos, enquanto treina a respiração, mira e direção ao atirar. Depois de experimentar tudo isso, ele abre os olhos, confiante em sua capacidade de copiar todos esses movimentos. Depois de desativar a habilidade familiar, Sang-Woo sente como se fosse ele quem estivesse participando do tiroteio e do sparring. O movimento dos músculos, o cheiro da pólvora e a força de recuo pareciam tão reais como se ele próprio estivesse envolvido naquilo. Ele até se sente cansado como se fosse ele quem estivesse fazendo tudo isso, apesar de saber que não se moveu um único centímetro de seu lugar. Considerando que seus clones têm exatamente o mesmo corpo que ele se sente confiante
confiante de que pode copiar esses movimentos com facilidade. Nesse momento, uma janela de status aparece na frente dele, informando de que sua força aumentou. Ele decide praticar tanto sparring quanto tiro. Utilizando sua habilidade familiar, ele estabelece uma conexão com o Number One, que está envolvido em uma luta com o treinador após derrotar com sucesso um trainee altamente qualificado. Enquanto isso, todos os estagiários assistem à competição com curiosidade, considerando que o treinador decidiu lutar com um aluno pessoalmente. Durante a batalha, o treinador percebe que, embora número 1 não tenha experiência no uso de bastões, sua defesa é excelente. Ele fica impressionado com a capacidade de Number One de ler seus movimentos e se esquivar de seus ataques. Além disso, ele também copia os ataques do treinador imediatamente e os usa contra ele, deixando todos chocados. Dessa forma, ele derrota o técnico e pede para recomeçar a partida. Depois de observar o número 1 por um bom tempo, Sang-woo decide se conectar ao número 2, que está ocupado com a prática de tiro. Ele fica surpreso ao ver que o número 2 está atirando nos alvos da pessoa que está ao seu lado. Entretanto, como eles parecem felizes, ele decide se concentrar apenas no tiro. Ele estuda atentamente as técnicas de tiro empregadas pelo número 2, absorvendo meticulosamente cada detalhe das habilidades de seu clone. Absorvendo todas as suas técnicas, Sang-woo desativa sua habilidade familiar, sentindo a exaustão de esgotar sua mana. Em busca de descanso, ele encontra um banco em um parque para descansar e se senta. Enquanto descansa, ele pensa nos movimentos loucos de seus clones, que não hesitam nem temem durante o treinamento. Ele decide ir com os clones da próxima vez para testar o que acontece se ele mesmo tentar. Nesse momento, Sang-woo encontra Yeon, que está voltando da biblioteca, e conversa com ela. Sua interação chama a atenção de pessoas sentadas à distância. Nos flashbacks, vemos o indivíduo que agrediu o número 1 no campo de Ou Jang-san entrando em contato com os membros da guilda informando-os de que seu ataque foi filmado. Ao ouvir isso, eles o aconselham a não se aproximar do campo de Woo Jiang-son e o alertam a nunca revelar sua afiliação com a guilda Aishin se for pego. Dizendo isso, eles encerram a chamada, deixando a pessoa furiosa. Ele joga o telefone fora e começa a xingar os membros da guilda. Nesse momento, os criminosos que parecem ser seus amigos chegam e perguntam o motivo de sua aflição, fazendo com que ele conte todo o incidente. Ele também pergunta se eles têm alguma oportunidade de emprego adequada para ele, já que recebeu instruções para ficar longe do Eugenson Field. Em resposta, um deles confirma que tem alguns empregos de meio período disponíveis. Naquele momento, a atenção deles é atraída para Sang-woo e Yeon, que estão profundamente envolvidos em uma conversa nas proximidades. Ao reconhecer Sang-woo, o indivíduo informa aos amigos que ele é a mesma pessoa que registrou seu encontro com o caçador. Enquanto Sang-woo conversa com Yeon, eles se aproximam dele, deixando-os perplexos. De repente, Sang-woo reconhece o indivíduo e liga urgentemente para o número 1 e o número 2, instruindo-os a chegar rapidamente ao local. Simultaneamente, o chefe dele se aproxima e exige a remoção da gravação de vídeo que registra a agressão, prometendo em troca uma saída pacífica. Ciente de que a exclusão do vídeo não garante sua segurança, Sang-woo hesita em obedecer. Pressentindo um confronto iminente, ele aconselha a aproveitar o momento e fugir, enquanto ele mesmo se coloca diante deles com confiança. Observando sua determinação inabalável, o criminoso envia seus subordinados para assaltá-lo e agredi-lo. Devido à sua falta de treinamento e à exaustão causada pelo esgotamento de mana, Sang-woo sofre uma surra severa nas mãos dos bandidos. No momento em que ele cai no chão, perdendo a esperança de vitória, Eia intervém, liberando seus poderes latentes de fogo e névoa, que assustam os subordinados. No entanto, o líder deles não se deixa abater pela demonstração de poder dela e avança para atacar. Nesse momento, Eia usa seus poderes para lançar um ataque contra a pessoa, fazendo com que a névoa se espalhe por toda a área. Surpreendentemente, ele sai ileso da névoa e avança. No momento em que ele está prestes a golpeá-la com o punho, Sang-woo intervém mais uma vez e bloqueia o ataque. Utilizando sua poderosa habilidade de golpear, Sang-woo lhe dá um soco preciso, fazendo com que ele perca o equilíbrio e cambaleie, deixando Ei sem reação. Ao verem seu mestre cair, os outros membros da gangue lançam apressadamente seu ataque contra Sang-woo. No entanto, armado com suas estratégias de treino recém-adquiridas, ele se defende com habilidade e contra-ataca rapidamente com precisão calculada. O líder da gangue, que parece ter notado as habilidades de Sang-woo, se levanta mais uma vez. Ele expressa sua hesitação inicial em atacá-lo,
acreditando que Sang-woo era incapaz de lutar. Com uma intenção determinada de entrar em combate, ele avança, fazendo com que Sang-woo se preocupe com a ação a ser tomada. Devido à dor persistente de sua luta anterior, Sang-woo percebe que não está fisicamente preparado para suportar ataques tão fortes mais uma vez. Ele começa a compreender que o imenso poder da pessoa provém de técnicas de aprimoramento muscular, levando Sang-woo a concluir que deve evitar ser atingido por ela. Quando a pessoa avança, pronta para desferir um golpe, Sang-woo entra em ação, esquivando-se habilmente do ataque e revidando com socos poderosos, alimentando ainda mais sua raiva. Depois de suportar 2 ou 3 golpes, o líder da gangue libera seu verdadeiro poder, fazendo com que seus músculos explodam. Ele dá um soco forte em Sang-woo, com o objetivo de perturbar seu equilíbrio, do qual ele não consegue se esquivar porque o segundo criminoso segura sua perna. O impacto do golpe é tão forte que o desequilibra, dificultando sua respiração. No entanto, no momento em que ele se prepara para desferir um golpe fatal, A-Young intervém, empregando sua habilidade de ignição para desferir um golpe poderoso, frustrando efetivamente o ataque. Vendo isso, os outros bandidos apressadamente voltam sua atenção para ela, preparando-se para lançar seu ataque. No entanto, antes que eles possam realizar suas intenções, Número 1 e Número 2 chegam ao local, liberando sua força combinada para subjugá-los. Enquanto isso, Sang-woo também recupera a estabilidade e finalmente consegue respirar. Ele agradece a pessoa por ter lhe dado a chance de colocar suas habilidades à prova em um cenário prático. Em seguida, ele usa suas habilidades de ataque novamente para dar um último golpe poderoso que derruba a pessoa. Em seguida, uma notificação é exibida na janela de status, informando sobre o aumento da força muscular, da velocidade, da resistência e da resistência. Ela também o notifica sobre a atualização de sua habilidade que lhe concede a capacidade de convocar 3 clones simultaneamente. Sang-woo fica entusiasmado com esse novo desenvolvimento. Em seguida, ele acompanha Yeon para tratamento médico e a acompanha até sua residência. No caminho, ele expressa sua surpresa ao saber que o renomado Yu Jiangson Eagle-Eye era, na verdade, um clone de Sang-woo. Sang-woo a instrui severamente a não revelar essas informações a ninguém, e ela obedece. Ele expressa sua profunda gratidão pela ajuda dela, reconhecendo que não teria sido capaz de ter sucesso sem o apoio dela. A-Eun concorda com isso e pede um gesto de gratidão na forma de um presente, que Sang-woo promete lhe dar. Ele se despede dela na porta de sua casa e se vira para ir embora. Ao perceber que seus clones o seguiam, ele se volta para eles e os instrui a continuar seu treinamento rigoroso. Eles o informam que não podem treinar durante a noite, pois todas as academias foram fechadas. Levando isso em consideração, ele pega gravetos do chão e os dá aos seus clones, dizendo a eles para treinarem no parque enquanto ele vai para casa. O tempo passa rapidamente e um mês inteiro se passa com os clones firmemente dedicados ao treinamento. Em uma ligação com Junmo, Sang-woo compartilha com ele o progresso em seu treinamento e as atualizações de suas habilidades. Junmo fica feliz em ouvir isso e parabeniza Sang-woo por conseguir melhorar suas estatísticas em um ritmo mais rápido graças aos 3 clones. Sentindo a necessidade de mais treinamento, Sang-woo pede a Junmo que providencie urgentemente 3 áreas de caça para seus clones utilizarem em seus treinamentos. Junmo concorda prontamente, assumindo a responsabilidade de agendar os locais. Depois de desligar a ligação, Sang-woo instrui os clones a irem ao parque e fazerem os exercícios que ele especificou para eles. Enquanto os clones se dedicam a exercícios e rotinas de aquecimento, Sang-woo concentra sua atenção na realização de uma pesquisa abrangente. Ele se aprofunda na exploração de várias classificações de monstros da classe F, estudando suas características distintas, padrões de comportamento e métodos de ataque. Depois de revisar minuciosamente os guias referentes aos monstros da classe F, ele pretende verificar se seus clones podem executar com eficácia as estratégias de caça descritas nos manuais. Quando os clones retornam de sua rotina de exercícios, Sang-woo os instrui a tomar um banho e comer. Ele planeja enviá-los para os campos de treinamento e se conectar com eles por meio da habilidade familiar enquanto pratica a técnica de respiração de mana em casa. Ele sabe que realmente precisa dominar essa técnica, pois o esgotamento da mana dificulta o uso da habilidade familiar por um período mais longo. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de Junmo, informando de sua chegada em 10 minutos. Ele instrui os clones a terminarem a refeição rapidamente e se prepararem. Pouco tempo depois, Junmo chega para transportá-los para o local de treinamento designado. Sang-woo diz a ele que ficará para trás e participará remotamente por meio de sua técnica familiar enquanto pratica exercícios de respiração de mana. Junmo concorda e os leva embora, enquanto Sang-woo entra e começa o exercício para adquirir proficiência na habilidade de respiração de mana. Ele se senta no chão,
concentrando-se em seus sentidos e ignorando os distúrbios ao seu redor. Concentrando toda a sua atenção na circulação do mana dentro de seu corpo, ele começa a obter controle sobre o núcleo de sua energia interna. Finalmente, uma janela aparece na frente dele, notificando de que obteve a habilidade de meditação com sucesso. Em um campo de caça de classe F, um caçador corre para salvar sua vida de um monstro formidável que parece ser de um nível muito mais alto. O caçador parece aterrorizado e quer escapar da masmorra para denunciar o monstro às autoridades, mas é localizado e brutalmente morto por ele. Enquanto isso, Jumo, depois de deixar o número 1 e o número 2, vai até a estação de tratamento de esgoto, o famoso local de caça dos peixes alienígenas. Ele instrui o número 3 a ter cuidado ao sair. Ao vê-lo partir, Jumo pensa na incrível habilidade que Sangou possui, que lhe permite descansar em sua casa enquanto caça em 3 locais simultaneamente. Ele espera que o setor de caçadores perceba se a experiência for bem-sucedida. Enquanto isso, Sangou, que parece muito feliz por ter adquirido a técnica de respiração de mana, é informado de que adquiriu apenas a habilidade de meditação, que é algo totalmente diferente. Isso o deixa desapontado, levando-o a acreditar que a respiração de mana é realmente difícil de dominar. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de Jungo informando de que todos os seus clones chegaram aos locais de treinamento designados. Ansioso para monitorar o progresso deles, Sangou ativa sua habilidade familiar, estabelecendo uma conexão com Number One. Para sua surpresa, ele testemunha Number One despachando sem esforço hordas de ratos gigantes que o atacam implacavelmente. Ele se pergunta se a guilda o ajudou durante a caçada e está ansioso para descobrir isso. No entanto, para sua surpresa, o número 1 caça sozinho, seguindo as orientações fornecidas no manual para usar as habilidades de tiro e de caça a curta distância. Em seguida, ele se conecta ao número 2, que avança destemidamente pelo campo de caça, matando todos os monstros que aparecem em seu caminho. Da mesma forma, o número 3 também se empenha em eliminar ativamente os peixes alienígenas, o que leva a um aumento em seus pontos de estatísticas coletivas. Enquanto isso, outros caçadores que entram no local de caça notam um silêncio incomum, o que desperta suspeitas. Em pouco tempo, eles se deparam com uma pilha de peixes alienígenas sem vida, o que os leva a se perguntar sobre o valor potencial de suas descobertas. Enquanto isso, Sangou, que está alegremente acompanhando seus clones, de repente percebe que esqueceu de instruir seus clones a coletar os corpos dos monstros derrotados. Considerando que eles eram a principal fonte de dinheiro, ele ordena que todos eles voltem rapidamente e recolham os cadáveres dos monstros que caçaram até agora. Enquanto o número 1 e o número 2 executam essa tarefa com sucesso, o número 3 se depara com um problema significativo. Durante a coleta dos peixes alienígenas mortos, o número 3 se depara com peixes despedaçados de forma brutal. Sangou percebe que ele não está coletando esses cadáveres e pergunta a ele o motivo disso. Número 3 o informa que não caçou aquelas criaturas, o que leva Sangou a instruí-lo a recolher todas elas de qualquer forma, enfatizando seu valor monetário. Em conformidade, número 3 começa a coletar os restos dos monstros. Isso faz com que Sangou reflita por que alguém os cortaria dessa maneira. Durante o processo, número 3 tropeça em uma mão humana, chocando os dois. Ele continua a seguir o rastro dos restos do peixe alienígena, sem saber que está caindo em uma armadilha. À medida que avança, ele gradualmente percebe que os peixes mortos não eram nada mais do que uma isca. De repente, um monstro colossal com a face de um peixe e os membros de um materialuz monstruoso surge diante dele. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.